Na segunda parte desta aula pública, Aline Costa Braga responde a perguntas do público da Universidade Anhembi Morumbi, campus Vila Olímpia. Onde entra o Oscar Niemeyer em todo esse processo aí do Lúcio Costa? Niemeyer, na verdade, tinha um vínculo bem próximo do Juscelino Kubitschek, porque ele tinha feito o projeto de Pampulha, em Minas Gerais. Então, ele era um amigo pessoal do Juscelino. E, quando eles decidiram fazer o concurso, o Juscelino chegou a cogitar: ô, Niemeyer, você faz o projeto de Brasília, mas o Niemeyer falou não, que seria muito mais coerente se fosse realizado um concurso. E o Niemeyer, então, ele ficou responsável pela construção dos prédios principais de Brasília. Antes do concurso acontecer, os arquitetos que participaram do concurso já sabiam onde estariam os prédios do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, e que o Niemeyer ia projetar esses projetos, ia projetar esses prédios. Ou seja, o Niemeyer esteve presente o tempo todo, não como o realizador do plano urbano, mas ele foi responsável pela construção de todos os principais prédios, e ele acompanhou a implantação da cidade. Ele era uma figura-chave em toda a questão de Brasília, mas ele não participou do concurso. Uma questão que eu sempre ouço falar e concordo é que Brasília, por ser tão distante dos centros, das outras cidades, acaba fazendo com que os políticos fiquem isolados e que isso favoreceria essa ideia que a gente tem de eles tomarem decisões absolutamente sem pensar no que o povo está considerando, eles fazem o que eles querem. Será que algum outro projeto, se outra Brasília tivesse sido construída, isso seria minimizado ou é uma questão que, pela distância, mesmo pela localização, seria inevitável acontecer? Eu acho que nenhum dos projetos conseguiria resolver isso de uma maneira simples. Existem projetos que pensaram que o governo, a parte administrativa, não deveria ter tamanho destaque, que no lugar onde o governo faz o seu papel pelo povo, quem deveria ter destaque é o povo. Um dos exemplos é aquele que eu te mostrei, que as torres eram muito mais destacadas do que a parte administrativa. E também o outro projeto dos irmãos Roberto, quando ele fragmenta todo o poder administrativo pela cidade, ele também minimiza esse caráter de que nós somos aqui os poderosos e vocês estão aqui por causa da gente. Então, existem projetos que, nesse sentido, eles trabalhavam a questão administrativa, a questão do governo, de uma maneira mais leve. Mas, no quesito da distância, eu lembro quando eu fazia pesquisa, eu achava até engraçado quando eles falavam: nós temos que tirar a cidade de perto do povo. Mas tem todo o sentido. Eles realmente pensavam nisso, e eu acho que hoje, com todas essas questões que a gente tem enfrentado na atualidade desse governo extremamente suspeito que está lá, fica mais evidente ainda, né? Nós estamos distantes, embora a tecnologia nos ajude muito, fisicamente a gente ainda está distante. Como que você vê em relação, por exemplo, ao Minhocão, que é aqui em São Paulo, que é um grande problema e que não se sabe o que se fazer em relação a ele, já que ele foi feito como uma alternativa de transporte, só que os moradores ali da região estão se incomodando e falam em fazer construções suspensas, parques, só que não se acha uma solução. Você, como arquiteta, como que vê uma solução para esse tipo de problema? Quando você coloca uma via daquelas proporções e rompe a cidade da maneira como ele foi construído, você divide a cidade. Você impede que um lado se relacione com o outro. E, com isso, você favorece que toda essa área seja embaixo ali do Minhocão, seja degradada, porque você rompe uma relação que já estava consolidada. Então, você separa a vizinhança. Daqui para cá é uma coisa e daqui para cá é outra. Para vocês cruzarem aqui, vai ser bem mais complicado. Além da separação física, existe também a separação estética. É muito ruim você ver aquela... Você abre a sua janela, o que antes você via uma cidade, você vê aquele viaduto enorme. Isso foi uma prática do início do século XX, em que eles achavam que o carro, como protagonista, seria a solução para a circulação da cidade. Então,
muito se falava em como escoar tamanho quantidade de carro, e ficou mais que comprovado que isso não era uma ideia eficiente. Agora, a gente tem aquele elemento enorme ali, e existem várias situações onde esse tipo de construção, esse viaduto, ele foi tratado e transformado em praça, em lugares para ter o lazer que a gente estava comentando antes, para que isso se configurasse como uma apropriação da comunidade local, e você pudesse, então, de novo, estabelecer essa conexão entre os dois lados e pudesse passar a estar ali. O estar é uma coisa interessante nas áreas de lazer. Você consegue o sucesso da área de lazer quando você está ali, não quando você só passa por ali. Então, você poderia realmente colocar jardins, colocar áreas para esporte, prática de esporte, ou feiras e coisas assim, seria bastante interessante. Mas é necessário que o serviço público, que os governantes eles cheguem e falem: nós estamos aqui para bancar essa iniciativa, que seja pública, privada, mas que tenha alguém que lidere uma iniciativa como essa, porque em eficiência já ficou comprovado que viadutos como esses eles não têm o sucesso que eles achavam que teriam. Então, realmente é uma herança que a gente carrega do carro como protagonista dessa história toda.